Está no ar, IFCast, do quadro Pra Tela, um podcast do IFAR Campo Santo Ângelo para falar sobre educação, tecnologia e inovação, apresentado por mim, Atos Falcão. Aperte o play e vem com a gente! Tudo bem, pessoal? Meu nome é Atos, estamos aqui para mais um IFCast do quadro Pra Tela e hoje com a prof. Marcele Omerich Ravazio. Como é que a senhora tá, prof? Tudo tranquilo, Atos. É um prazer estar aqui contigo e com a tua equipe. Sim, a gente agradece muito a senhora ter disponibilizado seu tempo para poder vir aqui. E, bem, pode se apresentar para o pessoal? Falar um pouco sobre a sua carreira acadêmica, como a senhora chegou até aqui, por que a senhora quis ir para esse lado da educação? Bom, Atos, então, eu comecei cursando o curso de psicologia na URI Santo Ângelo, ingressei no ano de 2001, não foi 21, né? 2001. Então, né, concluí no ano de 2005. Logo em seguida, como eu comentava agora há pouco com vocês, eu concluí e já iniciei uma especialização concomitante. Eu já entrei no curso de mestrado em educação na Unicinos e fui convidada pela professora Elaine Verli para ministrar aulas no IESA, na época era IESA, né? No curso de pedagogia, na época, eu ministrava a disciplina de História Social da Infância, né? Foi quando eu iniciei, então, minha carreira como docente no ensino superior. Quando eu finalizei, então, o meu mestrado, eu já iniciei, logo em seguida, assim, o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu já, também concomitante à docência, eu trabalhava na área clínica, né? E aí eu tinha o desejo de investigar a obra freudo-lacaniana, né, articulada com a educação, sempre foi um desejo, porque na graduação eu fazia estágio nas escolas, né, de psicologia escolar, e que foi sempre a área que eu desejei trabalhar, assim. Né? Eu via que era uma área que tinha muitas questões, assim, muitos problemas. Nós tínhamos muito um olhar bastante, vamos dizer assim, uma tentativa de sempre olhar os problemas de aprendizagem, as questões muito voltadas para o estudante, sem olhar o contexto como um todo, sabe? Sim. Então essa sempre foi uma questão que me tocou, assim. Entendi. Então quando eu fui... Desculpa. Não. Então a senhora pegou já... engatou uma coisa atrás da outra e foi indo, sem parar. Sim. Era assim, nós conversávamos anteriormente, né? Eu nunca parei de estudar. Então, quando eu estava durante o doutorado, eu continuava trabalhando na área clínica e ministrava aulas no IES. No IES, eu trabalhava nos cursos de pedagogia, de direito, biomedicina e fisioterapia. Sim. Como é que foi a senhora, essa parte clínica? Você atendia... ok, eu entendi. Você trabalhou junto da escola ali como essa questão da área pedagógica ali, fazendo essa assessoria para os alunos, né? E fez também essa questão do clínica. Você trabalhou em clínica, tipo, particular? E eu tinha o meu consultório. Olha, né? Só. Durante 10 anos eu trabalhei na área clínica e atendia adultos e crianças, né, por esses 10 anos. Foi um trabalho muito interessante para mim, foi bastante difícil, né, quando eu ingressei no Instituto Federal e tive que fechar, né, o meu trabalho clínico, imagina, e me desligar dos pacientes que eu atendia. Foi um momento que eu não inclusive eu não tinha mais horário para atender meus pacientes, eu tinha uma agenda cheia, assim, né. Foi um momento de desligamento e encaminhamento dos meus pacientes, foi bem um trabalho árduo, assim. Sim. Você diria que você veio para essa área da educação mais por essa paixão, que nem você comentou, essa curiosidade, pela essa parte mais teórica envolvendo a educação, ou seria talvez um outro fator? Eu vim
É que a área acadêmica sempre teve em mim, eu sempre gostei muito de estudar, né, Atos? Há pouco eu cheguei aqui dizendo que eu acordo às 7 da manhã e eu abro meu computador e não paro mais, né? Sim. E eu faço isso não por uma obrigação, eu faço isso porque eu gosto de estudar. Né? Eu falo isso sempre para minhas filhas, assim, eu leio e eu estudo porque isso me produz vida, né? Isso me produz vitalidade. Eu não faço trabalho burocrático, eu faço trabalho de leitura e estudo o tempo todo, assim. Então eu tô sempre investigando, lendo e procurando apoio teórico para tudo que eu faço. Algumas pessoas até riem disso, eu sei que eu já fui caçoada por isso, mas isso é o que me faz viva, sabe? Isso que te move. É isso que me move, né? Então, o meu trabalho sempre foi... Por isso eu escolhi a vida acadêmica. Sim, né? claro. E o trabalho psicanalítico na clínica, ele é isso, né? É devolver a palavra para o outro se escutar o tempo todo, né? Não digo o tempo todo, no tempo dele, né? No tempo do outro. Então, foi difícil também sair desse trabalho por isso, né? Mas, enfim, foi uma escolha, a vida é feita de escolhas, né? Sim. Então... Entendo. É isso. Interessante. E que projetos a senhora está envolvida aqui dentro de FAR, na vida acadêmica, assim, que a senhora tem tocado? Que a gente sabe que a senhora é coordenadora do curso da licenciatura em computação, mas eu sei que a senhora tem muito trabalho, um montão de coisas que tá fazendo pra cá, pra lá. Às vezes não aparece, né? Eu acho que de todos os colegas não aparece tudo que os colegas fazem, né? Claro, e às vezes, por exemplo, agora a gente teve a MTech, nesses pequenos eventos que vai aparecendo, né? O trabalho sutil e delicado do dia a dia que cada um de nós, né, fizemos aqui. Sim. Então, eu trabalho principal de cada um de nós e como docente, né? Eu trabalho nos componentes de psicologia, que foi para isso que eu fiz o concurso aqui no Instituto, né? Nas licenciaturas de pedagogia e computação e na formação pedagógica, que é um curso EAD, né? Trabalho no curso tecnólogo em estética, também com o componente curricular de psicologia. Trabalho no curso de bacharelado em enfermagem, no curso técnico em enfermagem também, né? Por hora, nesses cursos aqui no campus, né? E que eu trabalho. E trabalho também no curso de mestrado, no programa de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, que está vinculado ao campus Jaguari, que é um mestrado que é um mestrado em rede, né? Ele não é um mestrado do IFAR somente, ele é um mestrado a nível nacional que reúne polos de todo o Brasil. Tá. Ok, então ele não está vinculado apenas os institutos federais, Farroupilha, ou ele está vinculado tipo, a todas as instituições públicas? Como assim? Ele está vinculado ao Instituto Federal Farroupilha, ao Instituto Federal Rio-Grandense. Ele está vinculado a vários institutos federais. Tá. Então, ele é do Instituto Federal. Entendi. A vários institutos federais. Entende? Entendi. Porque a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tem o IFSU, tem o IFAR Farroupilha, tem o Instituto e tal. Tem 3 aqui aqui no Rio Grande do Sul, Isso, certo? cada um tem o seu ProfEPT. Sim. Entendeu? E todos eles juntos formam a rede. Entendi. Essa rede que daí os alunos vêm de todos eles ali e ele, como é EAD, eles podem estudar da onde eles estão. Na realidade, ele não é EAD. Por exemplo, assim, se você, Atos, se inscreve para o Polo Jaguari, você vai ter as aulas presenciais lá no Polo Jaguari, entende? As eletivas até este ano eram EAD. Certo? A partir do próximo ano, em decorrência das novas reformulações que a gente está tendo referente aos cursos EAD, enfim, elas vão sofrer modificações que a gente não sabe ainda, está em suspensão, né? A gente não sabe como elas vão ser. Mas as disciplinas eletivas, componentes curriculares eletivos, eles eram em EAD. Mas
a maior parte dos créditos, né, das disciplinas, elas são presenciais lá no Instituto Jaguari. Lá no campus Jaguari. No caso, então, os alunos, por mais que eles venham de outros IFARES ali, outras instituições ali dentro de outros institutos federais, eles se deslocam lá e eles estudam lá dentro normal. Mas, por exemplo, assim, ó, o IFRS, os alunos vão lá pro seu polo, entende? Eles se inscrevem pro seu polo. Sim. O de Jaguari se inscreve pro seu polo. Por exemplo, lá na Bahia, tem o IF lá da Bahia, eles vão se inscrever pro seu polo, entende? Tá, então a questão dele ser em rede, como que... Ele é em rede porque ele funciona como... por isso ele é em rede, ele é um mestrado que se relaciona todos juntos, ele é avaliado em rede. Então, por exemplo, assim, ó, a CAPES avalia os programas de pós-graduação. Então, por exemplo, nós tivemos uma nota 3, que não é uma nota boa considerada pela CAPES. Sim. Mas ela não avalia só a produção dos professores do programa de Jaguari. Entende? Ela avalia de todo o Brasil, de todos os professores do Brasil. Não depende só da produção desses professores ali. Sim. Entende? Não, enfim, é bem complexo, assim, Sim, tá? Mas enfim, vou deixar que tu conduza, porque senão a gente se alonga, né? Eu acho que é uma discussão mais, vamos dizer, a nível de não é de graduação, né? De estricto senso, mas é uma discussão importante para quem escuta, né? Entender que nós temos essa verticalização, né? Do ensino, que não é só a nível de graduação, né? Sim, que nós ofertamos esse curso, né? Interessante. E essa questão aqui no Instituto Federal tem outros mestrados aqui dentro que a gente tem, né? No Instituto Federal Farroupilha, por hora, nós só temos esse programa de mestrado. Sim. Sabemos que tem, né, outros projetos em andamento, mas por hora aprovado nós temos este. E como é que funciona essa questão do mestrado? Eu me formo e na licenciatura em computação, no bacharelado em ciências da computação ou qualquer outra matéria, daí eu vou para fazer o mestrado. O mestrado ele está envolvido, ele tem que ser dentro da minha área de formação inicial? Depende do programa, né? Depende do curso que você vai escolher. Primeiro que, né, você faz o mestrado, depois você faz o doutorado e depende do programa. Por exemplo, esse programa de mestrado, ele não exige que você tenha uma formação de graduação específica. Você pode ser de qualquer área do conhecimento, e essa é uma qualidade, né? Vamos dizer assim, uma característica desse programa, porque ele é um programa de mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. Então, nós temos profissionais de várias áreas do conhecimento, o que é uma potência, vamos dizer assim, uma força do programa. Para nós, como orientadores, não é fácil, né? Porque nós pegamos profissionais de várias áreas que não circulam, às vezes, no campo teórico. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho atualmente 5 orientações. Então, agora, dia 15 do 11, uma aluna, que inclusive no mês da consciência negra, né, vai defender a sua dissertação, que se chama A Invisibilidade da Mulher Negra em Ambientes Acadêmicos da Educação Profissional e Tecnológica. Um olhar a partir do feminismo negro brasileiro. Inclusive, é um trabalho belíssimo, né? Que merece muitos elogios. A Tamires fez um trabalho brilhante. Também estou orientando o trabalho da Lauren Luiza Cassol Prestes, que se chama Práticas Educativas Desenvolvidas pelo Psicólogo nos Espaços da EPT. A Lauren é servidora da Unipampa. Também estou orientando o trabalho da Gláucia, que é servidora no Presídio Estadual de Jaguari, psicóloga, que se chama Formação Profissionalizante para a Construção da Cidadania no Sistema Prisional, um estudo com reeducandos do Presídio Estadual de Jaguari. Aí eu tenho 2 trabalhos, por exemplo, na área da educação física.
Né? Então, vocês imaginem a complexidade que é orientado a esses trabalhos na área da educação física. A contribuição da educação física para a formação omnilateral nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Uma análise documental no IFAR, Campus Santo Augusto, do Jefferson. Esse é um trabalho que está em construção ainda. A influência das práticas de educação física na permanência e êxito dos estudantes do ensino médio integrado no IFAR Campus Jaguari, do Werner Souza Raimann. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto que é complexo, sim, mas que depende do programa, a pergunta que você me fez, né? Tem programas que vão ter especificidade, que vão exigir uma área de formação, e outros que vão ter uma abertura de área mais ampla. No caso, todos esses que a senhora citou, eles estão fazendo pesquisas e estudos dentro dessa área que eles escolheram, tá? Daí, tipo, eles estão fazendo as pesquisas... Eles estão fazendo um estudo dentro disso que eles se proporam, que a senhora citou os nomes do que eles estão fazendo, né? E a partir disso eles conseguem eles geram pesquisas acadêmicas, eles geram material? Eles geram, como é um programa profissional, mestrado profissional, né? Que é diferente do mestrado acadêmico. No final, eles têm títulos que têm o mesmo valor, tá? Mas no mestrado profissional, é preciso gerar um produto educacional, tá? Se vocês forem pesquisar lá na internet, a CAPES tem um documento que vai classificar o que é um produto educacional, quais são os tipos de produto educacional. Então, além da dissertação, que vai gerar uma pesquisa, né, que é o mestrado acadêmico, tem a dissertação, né, toda a pesquisa, mas no final você traz a conclusão e ponto, né? Sim. Não é nada simples, mas no mestrado profissional, além disso, você precisa trazer um produto educacional, tá? Então, essa é a diferença. E isso tem que estar relacionado com, na maioria das vezes, com o teu ambiente de trabalho. Ele tem que ser relevante para o teu ambiente de trabalho. Tem que fazer uma mudança, uma diferença. Que tem que contribuir para esse ambiente de trabalho. Tá? Então, por isso que na maioria das vezes, aqui a gente vai ver que são práticas, né? Que vão fazer efeito no espaço de trabalho desses sujeitos. Tá? A linha de pesquisa que eu faço parte é práticas educativas em educação profissional e tecnológica, que é a linha de pesquisa 1, tá? Que eu acho que é importante dizer. A senhora tinha comentado antes comigo que a senhora também está envolvida com o projeto do PET. Antes de nós falar disso, só para lembrar, Atos, o programa de mestrado, o processo seletivo acontece a partir de um exame nacional, diferente de outros programas que fazem um pré-projeto, né, Atos? Normalmente os programas, tem um pré-projeto de seleção para ingresso, com edital. Aqui tem um edital, né, que divulga uma lista de artigos. Esses artigos precisam ser lidos pelo candidato e depois tem uma prova, tá? Que eles chamam de exame nacional. Esses artigos já estão disponíveis na internet e logo esse edital vai estar disponível também com as datas. A prova acontece em Jaguari e provavelmente essa prova, pelo que está já disponível na internet, será em fevereiro, tá? Lembrei de dizer. Não, é bom. É para o pessoal ficar ligado, saber também, né? Isso. Tá. E em relação ao PET, o que é o PET, prof? Eu entendo que não seja uma garrafa. Não, e nem um bichinho de estimação. O PET, Atos, é uma ação, né? São ações do Ministério da Educação que se chama Programa de Educação Tutorial. Então, é um programa que é regido, assim, por um tutor, né? E aqui no nosso campus, então, nós participamos com um projeto que se chama Letramento Racial Tech, né? Nós fomos, então, contemplados o ano passado, né? Demorou um pouquinho para sair o resultado, enfim.
E o PET, então, nós temos atualmente 6 bolsistas. O nosso objetivo com esse programa, o nosso projeto, né? Então, viabilizar e construir, né, o letramento racial, né, nas escolas de ensino médio da nossa comunidade, né, via produtos educacionais, né? Okay. Então, são esses produtos educacionais que nós estávamos falando antes, Sim. só que eles são construídos a partir de referenciais teóricos que já estão prontos. Sim. Se lá no mestrado os alunos fazem uma pesquisa para desenvolver o seu produto educacional, aqui os estudantes vão ter referenciais teóricos. Já tem a pesquisa pronta. Isso, Atos. Até porque você já fez um, né? Sim. Então, quais são esses referenciais teóricos? Nós usamos, como são alunos de graduação, que são então os alunos da licenciatura em computação, nós trabalhamos com os livros da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro, né? Eu lembro. Tu lembra bem? Foi sofrido, né, Atos? Nossa. Porque são livros assim que estão mais acessíveis, né? Apesar de que para a licenciatura em computação é uma primeira leitura, né, sobre feminismo negro, né? Não é fácil para os estudantes, mas assim é uma forma de se aproximar desse campo, né? De fazer esse primeiro desconforto com uma teoria, com uma teoria que é um pouco mais vamos dizer assim, mais estranha. Né? Sim, porque querendo ou não, a gente vai indo formando as nossas opiniões elas só vão sendo formadas de fato quando a gente tem um desconforto, quando a gente tem não vou dizer um confrontamento, mas tem um encontro com o diferente. Se eu penso de tal forma, quando eu vejo uma opinião diferente, quando eu vejo um estudo que confronta o que eu acredito, eu me desmonto e remonto a partir daquilo ali, né? Então, é interessante trabalhar isso com os alunos para eles entenderem e não digo entender no sentido de impor uma ideia ou não, mas mostrar um olhar diferente da realidade para eles, né? E eu acho que tu traz uma ideia, né, Atos, que é, quem sabe, e ontem conversávamos um pouco sobre isso, que é o primeiro passo do letramento, né? Que tu usa a palavra desmontar, né? Eu chamaria de poder tocar um pouco nessa fragilidade branca, né? Porque o racismo, ele é um problema dos brancos, apesar de tocar na cor e no corpo, né, do negro, é um problema criado pela branquitude, né? Então, somente mexendo em nós brancos é que nós podemos nos letrar. E não é uma questão só de entendimento teórico, é uma questão de mexer nos nossos afetos, né? Nas nossas compreensões. É muito emocional também. Então não adianta eu dizer que eu entendo a teoria e não me afetar, né? Então eu preciso me afetar por aquilo que eu estou estudando. Sim. Então tem um desconforto, sim, que precisa se produzir, né? Então o letramento racial, o grupo PET Letramento Racial, ele visa exatamente isso, né? A partir da produção desses produtos educacionais. Sim. Produzido pelos estudantes, né? Que vai ser histórias em quadrinhos, né? Jogos, quiz, que eles leram os livros, né? Sim, racismo estrutural, lugar de fala, interseccionalidade, intolerância religiosa. Isso daí foi o que eu peguei. Fazem trabalhos belíssimos que lá no início, né, fazem um chorinho, dizem, prof, esse livro horrível é difícil, não vamos conseguir. O que isso tem a ver com o meu curso? O que tem a ver com a aula de informática, de computação? E depois, no fim, trabalhos belíssimos, né? Vão lá, aplicam, discutem nas aulas de história com os professores de história, de geografia, de língua portuguesa. Enfim, é nesse movimento, né? E também nesse desconforto que é ler um livro que, bom, se não for proposto, né, por um professor de uma área que aparentemente não vai de encontro, mas tem tudo a ver, né? Sim, claro.
Porque a nossa sociedade, ela é estruturada de uma forma bastante violenta, né? Então, nós precisamos desarranjar coisas que estão arranjadas historicamente. E é nesses trabalhos sutis, minuciosos e que parecem, às vezes, tão insignificantes que a gente faz esses desarranjos, né? Sim. Então, é isso. Esse é o PET, né? Então, estamos no primeiro ano, né? Também gostaria de destacar que é um trabalho que está alinhado ao grupo do NEAB, né? Tem o apoio do Ministério da Educação. Destacar que esse mês de novembro entramos no mês da consciência negra. É importante a gente destacar que, para além da consciência negra, é um mês que exige muito trabalho da consciência branca, né? Para que nós possamos trabalhar esse desconforto e descentramento, né, do lugar um do branco. Sim, é um mês que a gente pega pra focar mais nisso, mas é uma coisa que tem que ser feito o ano todo, né? É que nem Setembro Amarelo, que nem Dia das Mães, é todo dia, todo ano, né? E lembrar que o Instituto tá trabalhando para promover várias discussões, né? Várias ações promovidas pelo NEAB que são extremamente pertinentes aí, tá? Sim. Isso. E, prof, a senhora agora é coordenadora do curso da licenciatura em computação, né? Tem muita gente que, quando eu digo que eu tô finalizando ali o curso de licenciatura em computação, daí me perguntam o que é licenciatura em computação? Uhum. Me ajuda a explicar para o público aqui o que seria esse curso. Então, né, eu estou finalizando, né, 2 anos aí na coordenação do curso. Agora vamos ter edital para a nova coordenação. Mas o curso de licenciatura em computação, ele reúne 2 áreas, né, que é o ser docente e a área técnica da computação. Então, você pode responder que você vai poder atuar nas escolas, na educação infantil, fundamental, médio e técnico, vai poder auxiliar no apoio aos desenvolvimentos nos laboratórios escolares, vai poder trabalhar com formação docente, né? Sabe que agora, no próximo ano, isso vai se tornar lei, né? Sim. Vai ter componentes curriculares obrigatórios nas escolas. Esse né? É cada vez mais requisitado, né? Essa formação. Uhum. Você sabe aí, conforme foram para os estágios, o quanto os laboratórios... Assim, a necessidade de ter alguém de um licenciado, alguém ali na área que esteja atuando, porque muitas escolas a gente vê que tem um laboratório porque veio verba, foi comprado, mas não é utilizado, porque não tem um professor adequado para trabalhar, ou às vezes quando tem é um professor de alguma outra matéria que entende um pouco de computação, entende um pouco ali para levar os alunos, mas num geral, tipo, tem uma infraestrutura. Claro que não é a melhor infraestrutura, mas há uma infraestrutura que não é utilizada. E isso a gente perde muito. Exatamente. Então, o planejamento e gestão de tecnologias educacionais, a consultoria em informática para educação e organizações. Então, por exemplo, uma empresa que tem um determinado software e precisa formar a sua equipe para utilizar esse software, isso é uma área muito potente, né? E pouco explorada, porque as pessoas muitas vezes ignoram que é preciso uma metodologia para ensinar, né? As pessoas acham que é só, por exemplo, projetar e as pessoas copiarem aquela forma de ensino. E não, é preciso um método de ensino, né? Sim, eu lembro que quando eu tava no estágio não obrigatório, eu tava lá na prefeitura e, tipo, estavam tentando trazer fazer uma digitalização dos processos, uma agilização e, tipo, exigir um treinamento, trabalhar com os servidores. Só que no fim acabou que não deu muito certo, mas foi um trabalho que foi uma tentativa, foi feito ali, né? E acho que isso vale para qualquer empresa, para qualquer setor, ainda mais agora que a gente vê a chegada das IAs, as tecnologias estão mais presentes do que tudo hoje em dia, né?
Bem, Cada vez mais os processos são no computador, né? E as pessoas não sabem utilizar isso. Sim, né? Os alunos ali, a gente vê muitos deles... tu pergunta ali sobre mexer no Instagram, utilizar as redes sociais de forma passiva, eles sabem tudo. Então. A questão agora para fazer... no meu estágio agora eu estava trabalhando com os alunos lá, como fazer um currículo, como fazer a formatação de um texto que o professor de educação física ele tinha pedido um trabalho, os alunos lá não fizeram o trabalho, ele reclamou, xingou, gritou horrores, porque a turma estava com a formatação do texto estava errada, a fonte, o tamanho da letra não estava justificado. Daí, isso foi uma coisa que eu agora estava trabalhando com eles até recentemente no estágio. Acho que essa é uma coisa muito importante, assim, né? Porque há uma desautorização, muitas vezes, que as pessoas produzem, né, em si. Quando vem um jovem com um celular, né? Ou, por exemplo... até mexendo numa televisão e dizer, eles sabem tudo, né? Sim. E que na realidade não sabem quase nada. Sim, Porque na realidade sabem sobre redes sociais, sabem sobre o YouTube, sabem sobre o TikTok, sabem sobre o Instagram, mas não sabem, por exemplo, abrir um Word, não sabem abrir um Excel, não sabem ligar um computador de mesa, não sabem enviar um e-mail, né? Como disse esses dias a Prof. Cris, escrevem um e-mail e todo o e-mail está no assunto. Ai, né? meu Deus. Então, assim, o conhecimento sobre questões básicas é quase que não existe. Essas ferramentas que não são para entretenimento, né? Exato, perfeito. E na área educacional, nós precisamos preparar os nossos professores para, às vezes, recursos que os alunos têm conhecimento na escola. Por exemplo, o Canva. Né? Que, por exemplo, eles não sabem usar o Word, mas eles sabem usar o Canva. Sim, é uma coisa. E aí o professor fica tímido, né? Ontem eu lembro do Gabriel contando assim, o aluno chega lá com uma apresentação no Canva que é brilhante, o professor fica lá, né, até envergonhado, porque ele não sabe nem muito bem mexer no PowerPoint. Né? Então essas coisas precisam ser mediadas muitas vezes no ambiente escolar pelo licenciado em computação. Sim, até porque, o professor, por mais... ele sabe utilizar algumas... essas ferramentas que o aluno muitas vezes não sabe, e o aluno sabe essas novas tecnologias, essas redes sociais que são potentes na educação, que têm um potencial para ser utilizadas, mas que muitas vezes o professor ele não entende, porque tem um conflito de gerações, tem uma diferença, né? Acho que essa palavra é brilhante, né? Que é o conflito de gerações, né? E como poder fazer esse encontro, mas que precisa de uma mediação, né? De um profissional que faça essa mediação de um conhecimento que precisa ser apresentado, tanto para um quanto para o outro. Perfeito. Né? Bem isso mesmo, prof. O que eu ia falar agora? Enad. Sim. Tá, não, eu ia perguntar... das ações. Isso. Como é que a senhora tá agora na coordenadoria na coordenação do curso? E o que a senhora faz de fato ali? Que a gente sabe que, tem todo um trabalho administrativo para fazer essa roda girar. Sim. Só que a gente muitas vezes não sabe o que a prof faz. Então, a coordenação do curso, né? Primeiro, quero dizer que a coordenação do curso eu assumi porque muitas colegas estavam em doutoramento, né? Mas conto muito com o auxílio da professora Carlise, que é uma grande parceira aí na coordenação, né? Mesmo estando finalizando seu doutorado, me auxilia muito, porque eu não sou da área técnica, né, Atos? Sim. Então eu preciso reconhecer o meu não saber, né, na área da computação, né? Eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado na área da educação, mas na área da computação, né, vocês sabem que sempre estou pedindo auxílio quando preciso. Então, nosso trabalho, assim, cada semestre nós começamos sempre com organizando a divisão dos componentes curriculares, né? Depois, quando vocês fazem a matrícula, eu preciso analisar
matrícula por matrícula e autorizar essas matrículas para que o setor de registros acadêmicos realize as matrículas. Depois disso, vocês fazem todo um ajuste de matrículas. Lembra que eu envio um formulário, aí vocês fazem ajustes, certo? Sim. Depois disso, vocês têm que fazer ainda solicitação de aproveitamento. Quando vocês fazem solicitação de aproveitamento, vai tudo para o e-mail da coordenação e eu preciso despachar esses aproveitamentos para os professores, certo? Uhum. Também eu preciso fazer reunião com o colegiado de curso para autorizar o andamento das PECs. Elas não andam sem passar pelo colegiado de curso no início do semestre. Quem são os componentes desse colegiado? Desse colegiado, eu já abro aqui para te dizer, mas ele é coordenado por mim, a professora Carlise, o professor John, o professor Juliano, o professor Leandro, deixa eu me lembrar aqui, a professora Tayane e a professora Eliane Felden. Uhum. E agora, recentemente entrou a professora Andréia e a Maristela. Ah, sim. Tá? Eu acho que eu falei todos. Uhum. Que daí, no caso, é passado para eles, por esse colegiado, para decidir o que os alunos vão estar trabalhando nas PECs. Isso. E os componentes curriculares que vão estar envolvidos nas PECs. Certo? Tá? Imagina, então, que o começo de ano deve ser um caos. Não, o começo de semestre deve ser um caos. Exatamente. Porque daí é o aluno querendo fazer o aproveitamento. Porque a gente aqui, querendo ou não, aqui no Instituto, a gente tem uma boa quantidade de alunos que estão numa segunda graduação, que já tem uma experiência anterior. Daí vou fazer reaproveitamento daqui, disso, daquilo, para poder tá agilizando, né? Isso aí. E além disso, nós precisamos, por exemplo, cuidar que nós tínhamos, né, uma transição de PPCs, de projeto pedagógico de curso. Uhum. Então a gente tem que cuidar para ver o que o aluno vai faltar de disciplina, o que vai faltar para outro, e ali vai também essa transição de PPCs. Sim, inclusive acho que a minha turma é a última turma. Que daí vai integralizar o outro projeto pedagógico de curso. Vencemos. Ainda não, mas venceremos. Aí tem as atividades complementares de curso que precisam ser contabilizadas também para que os alunos se formem, né? Isso eu conto muito com o auxílio da professora Carlise, né? Que ela vai fazendo essa contagem para mim. Sim. Mas quando finaliza eu preciso expedir um atestado de horas que vai para a coordenação de registros acadêmicos. Nós também fazemos as semanas acadêmicas, que precisam ter duas semanas de atividades complementares por semestres. Uma delas é as PECs e os estágios que acontecem todo final de semestre. Nós precisamos organizar as bancas, que são compostas por professores. Que vão estar avaliando, avaliando. Tudo isso é uma organização que começa antes dessa semana acontecer. Por exemplo, eu já estava organizando a planilha. Preciso mandar para as professoras das PECs e dos estágios, que vão colocar o nome dos estudantes, que vão colocar os drives, que vai alimentar esses drives. Meu Deus! Sei, Atos! Uhum. E ainda temos o nosso querido ENAD. Sim. E ainda tem os conflitos e as trocas de aulas que surgem no meio de campo. Sim, que um professor não pode vir hoje, não sei o quê. Porque saúde a gente não sabe quando acontece, é que nem a chuva, a gente não sabe quando vai chover, né? Ou quando vai faltar luz. Ou quando um professor tem uma dor de barriga, uma enxaqueca, e aí precisa manejar um professor daqui, um professor dali, um conflito que surge. Isso acontece. Sim. E o ENAD? Sim, ok. A gente fez, agora os alunos estiveram fazendo as provas do ENAD. O ENAD, você tinha me comentado que o ENAD mudou do ano de 2024 para cá, teve mudanças. O ENAD em si, ele é a avaliação que avalia a avaliação do MEC a respeito dos cursos, né? Para ver o quão bem o curso está ensinando os alunos. Isso. Está fazendo essa formação, né? E o que mudou de um ano para o outro? Então, o ENAD, ele faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, ele faz parte
desse sistema, tá? Ele não é ele sozinho. O nosso curso, ele já foi avaliado com nota 5, tá? Então, o ENAD, ele vai só retroalimentar essa nota, tá? Sim. Porque o nosso curso já foi visitado em loco, tá? Então já teve essa nota. Então agora ele só vai... Essa visita acontece de 5 em 5 anos. O que acontece com o ENAD? O ano passado, o ENAD foi então... uma nova resolução de que o ENAD das licenciaturas, surgiu então o ENAD das licenciaturas, né? Que dividiu o ENAD em 2 etapas. Uma parte que é o que a gente chama de avaliação teórica e a outra parte que a gente chama de avaliação da prática. Essas 2 partes, elas são compostas por vários instrumentos, certo? Então, como é que acontece? A avaliação teórica, ela é composta por um questionário do estudante e a avaliação teórica que vocês fizeram dia 26, certo? Sim. A avaliação da prática, ela é composta por vários instrumentos. Ela é composta por um plano de aula, por uma aula ministrada, por um questionário do estudante, por um questionário do supervisor, por um questionário do orientador. É muito questionário. É muito questionário. Mas o que acontece? Tudo isso da avaliação da prática, ele é preenchido lá no sistema ENAD. E tudo isso da avaliação teórica, agora, neste ano de 2025, dividiu, não é mais preenchido lá no sistema ENAD, é preenchido no sistema PNDE, porque agora nós temos a Prova Nacional Docente. Antes, no 2024, era só o sistema ENAD. Agora nós temos a Prova Nacional Docente, que além de vocês fazerem o ENAD, essa nota que vocês vão tirar no ENAD vai servir para os concursos públicos. Caso o gestor aceitar, né, concordar lá, que um percentual da nota do concurso público virá desta avaliação. Ok, então tipo, não vai haver uma isenção de do concurso público para docentes. Não. Ele só vai ser tipo um percentual. Então, por exemplo, daqui a pouco o prefeito, aqui o executivo aqui do município, precisamos de mais professores para o município. Ele pode escolher ou não que uma parte da nota da avaliação seja através da PND. Exato. Interessante. Você diria que essa mudança, o porquê dessa mudança? Talvez por uma preocupação com a formação dos professores? Acho que sim. Eu acho que tem uma espada guia, vou usar aqui como metáfora, que é, e pelas lives que eu acompanhei, né, que é a ideia de que o professor se constrói na escola. Né? E aí nós temos várias discussões, né? A Maristela, que é a nossa pedagoga aqui, conversamos bastante sobre essa questão, porque é um paradoxo, né? Sim. O professor se constrói na escola, mas, né, tem toda a ideia da teoria também, né? Que se esvazia aí. Mas, enfim, é essa ideia que sustenta, né? Essa ideia da prova prática que se consolida aí nesse ENAD com a prova prática. Entendi. Então, tipo... a partir dessa visão, dessa teoria, posso chamar assim teoria? Eu acho. Não sei se teoria, uma perspectiva, né? Uma ideia, né? Sim. A respeito dessa questão da formação docente, então eles trouxeram essa parte prática, porque até então seria só fazer uma prova teórica. E show, beleza, posso dar aula. E na realidade o ENAD, ele é um componente curricular obrigatório, né? Os estudantes precisam fazer a prova do ENAD, não é uma escolha. Então vocês precisam. E além disso,
ele compõe a nota do curso, então, né? Querendo ou não, compromisso social que vocês têm. Sim, que mostra também até, tipo, a gente tava conversando que, tipo, não é só pra instituição ficar bem na foto. Não, isso daí mostra também pra depois eu, quando estiver lá, estiver lá no concurso, for mostrar lá a minha formação, o que eu tenho, fiz... tenho a licenciatura aqui em tal coisa, tenho doutorado, mestrado em tal área. E isso vai mostrar, querendo ou não, pesa ter um curso nota 5 nas costas, né? Sim, com certeza. Por isso é um compromisso de todos nós, né? Por isso, quando o ENAD das licenciaturas iniciou com essa perspectiva ano passado, é um compromisso que eu e a Carlise, né, tivemos... Sim, tomamos com muito cuidado, assim, porque não, é um compromisso nosso como docentes, com vocês, estudantes, né? Por isso a gente procura ali, né, o nomezinho de cada um, vai cuidando se tá tudo certinho no sistema, né? Depois, quando tá se aproximando da prova, procura enviar as mensagens, e agora, quando tá com a questão da prova prática, né? Faz as reuniões, vai acompanhando os orientadores que precisam preencher no sistema, os supervisores, porque não fazendo vai criando impacto para nós, sim, entende? claro. E para a vida de vocês também. Sim. E agora com o PND, né? Eu lembro que eu fiz no dia ali que eu fiz a prova, a minha sala tinha um montão de gente mais velha, tinha pessoas que já eram professores, que já trabalhavam, já atuavam de carreira. Eu lembro que eu fiquei entre os 3 últimos para entregar para sair, né? Daí os outros 2 já eram professor. Um era professor de matemática e já atuava ali já atuava em escolas do estado, a outra lecionava em tal local. E, tipo, falando, então, tipo, isso vai ser bem recorrente a partir de agora, né? Exatamente. Porque ela é a prova do ENAD, mas ela é a PND também. Sim. Então, tipo, vai ser importante para todos os docentes estarem atualizados e envolvidos nesse processo. Exatamente. É isso aí. Certo, prof. Então, acho que por hoje seria isso. Agradeço muito pela sua presença aqui, por essa conversa, que foi bem divertida, foi bem interessante. E agradeço. Então, pessoal, vamos ficando por aqui com mais um IFCast do quadro pra tela. Agradeço todos por estarem assistindo. Muito obrigado.